por que Deus criou o inferno? Muitos perguntaram, por que Deus criou o inferno? Jesus explicou a verdade sobre a criação do inferno. Jesus falou muito sobre o inferno em seus ensinamentos. Na verdade, podemos obter mais informações sobre o inferno das palavras de Jesus do que de qualquer outro capítulo da Bíblia combinado. Você vê, a criação do inferno está intimamente ligado a esses anjos caídos. Você vê, o inferno é um lugar de sofrimento preparado inicialmente por Deus para o diabo e seus anjos. Deixem-me, vocês amaldiçoados, no fogo eterno, o que foi preparado para o diabo e seus anjos demônios. Segundo Jesus, o inferno foi originalmente destinado para o diabo e seus anjos. No entanto, os seres humanos acabam por lá, porque eles escolheram se alinhar com o diabo e seus anjos. Professor popular Charles Spurgeon comentou: eles se juntaram ao diabo ao recusar a fidelidade ao Senhor. Assim era, mas certo que, imitando a sua rebelião, eles devem compartilhar seu castigo. O fogo eterno, o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Por outras palavras, o inferno nunca foi destinado a ser habitado por uma única pessoa, embora alguns indivíduos irão, sem dúvida, acabar lá. No final, Satanás e os outros anjos caídos deveriam ser os que sofreriam dentro dos confins do inferno. O inferno foi criado como uma punição final para os líderes da grande rebelião. Mas o Senhor permite que outros nas nações que ele julga para ir lá também, por causa da escolha, livre-arbítrio e da responsabilidade do homem dada por Deus para escolher o seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. Aqueles que se rebelaram contra Deus sentirão toda a força da ira de Deus, e nem Satanás, nem os anjos caídos serão poupados das consequências das suas ações. Foi estabelecido que os anjos caídos são uma realidade, apesar do fato de que a ideia de ter caído da graça pode ser um desafio para alguns indivíduos compreenderem. Mesmo que gostássemos de acreditar que os anjos são incapazes de cair, a história da Bíblia nos mostra o contrário. Há poucas referências a anjos caídos na Bíblia, porque a grande maioria dos anjos no céu nunca perderam o caminho ou se voltaram para o mal, mas alguns tomaram essa decisão. Anjos foram feitos especificamente para habitar no céu com Deus, adorá-lo e cumprir os seus comandos. Eles foram feitos para trazer glória a Ele, assim como as pessoas eram, mas os seres humanos estavam destinados a viver na terra, enquanto os anjos foram projetados para viver no céu. O diabo tramou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiam perderam a batalha. Vemos também que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Satanás, que se disfarça de anjo da luz, é responsável por estes anjos e atua como seu líder. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiam perderam a batalha. Depois de serem expulsos do céu, o que acontece com os anjos caídos? Alguns anjos caídos que estão agora no inferno e outros que estão na terra. Sigam os seus caminhos separados. De acordo com Gênesis 6, os anjos caídos se casam com os seres humanos e ter filhos gigantes de mulheres humanas. A derrota de Satanás foi anunciada desde o início. Podemos ver o fim desde o princípio nos primeiros capítulos do Gênesis. Deus declara a serpente derrotada, mesmo depois que ele, com sucesso, leva Adão e Eva pelo caminho errado. Sim, o inferno foi criado por Deus, mas não é da vontade dele que nenhum ser humano vá para esse lugar de tormento e sofrimento. Infelizmente, as escolhas erradas levaram a muitos. Deus teve um plano doloroso para nos salvar e enviou o seu Filho Jesus. Faça boas escolhas.